Shalom, graça e paz, meus amados irmãos. Nós hoje estamos aqui em Yad Hashmoná. Temos ao fundo aqui o que podemos dizer que é o caminho de Emaús. Afirmado hoje aqui em Jerusalém que esse é o caminho de Emaús, onde Jesus apareceu para aqueles dois discípulos que iam conversando após a sua crucificação, sem saber que Jesus já havia sido ressuscitado. Aqui também em Yad Hashmoná é onde se aceita hoje, que ficou a casa de Obed-Edom. Há inclusive alguma dúvida sobre se seria aqui nesse monte, no outro monte, mas aqui é o local mais aceitável hoje. Inclusive já estive aqui outras vezes. E sobre esse local, onde foi a casa de Obed-Edom, eu quero conversar com você hoje sobre aquela situação que aconteceu com Davi, quando ele levava a Arca do Senhor para Jerusalém, quando ele decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém. Eu vou pegar aqui os textos de primeira Crônica, nos capítulos 13 e o capítulo 15, né? E quero dar um título a essa palavra. Quais são as condições para o servo do Senhor conduzir a Arca do Senhor? Logicamente que a arca era a representação de Deus andando no meio do seu povo. Essa forma de aliança de Deus com seus filhos, ela era temporária, pois já havia promessa da vinda do Messias. E mesmo presente através de uma arca, Deus não poderia ser conduzido de qualquer maneira ou de qualquer forma, né? Sem qualquer condição, sob qualquer condição humana. E por isso mesmo eu quero meditar com vocês sobre 3 pontos que eu considero bem expressivos nessa situação da condução da arca por intermédio de Davi, né? Quando Davi decide que deve vir buscar a arca para levá-la, para conduzi-la para Jerusalém, ele mesmo vai fazer menção que durante os dias de Saul, a arca não havia sido consultada. E Davi, como sempre, ele pautou desde o início da sua vida, ele não gostava de fazer nada sem antes consultar a Deus. E a arca para ele era de uma importância fantástica, motivo pelo qual ele queria essa arca lá em Jerusalém. E aí Davi vai, no capítulo 15 de 1 Crônicas, ele vai convocar todo o povo, ele faz uma convocação dos sacerdotes, dos levitas, né, no capítulo 13, para levar essa arca. Essa arca ficava na casa de Abinadab, e ele vai até a casa de Abinadab e vai pegar essa arca para poder conduzi-la para Jerusalém. Então, o primeiro ponto que eu quero comentar aqui, meditar com você sobre essa situação, é que Deus não pode ser conduzido por homens que não conhecem e não observam seus princípios. O que aconteceu com Davi? Ele chegou na casa de Abinadab, logicamente com todo aquele povo, preparou tudo, arrumaram um carro de bois, né? Abinadab com seus 2 filhos, Uzá e Aiô, se colocaram prontamente à disposição do rei para levar a arca e começam a conduzir essa arca. E quando essa arca chega nas proximidades desse lugar, a arca, conforme vocês podem ver que nós temos aqui uma região que é monte para todo lado. Jerusalém já é uma cidade que fica no alto das montanhas. Agora aqui no alto das montanhas, você tem uma centena de morros que você não imagina como era no passado para esse povo andar por esses morros todos, ou a pé, ou então no lombo de camelo ou de jumento. Não era fácil. Imagino que Jesus passou para levar o evangelho aqui para tudo que foi canto. Mas chegando mais ou menos por aqui, a gente olhando hoje essa vegetação, já não é fácil, né? Mesmo se andando em carro e etc. Imagina naquele tempo. Ora, um carro de bois conduzindo uma arca, logicamente que ele iria
sofrer algum tipo de problema no meio do caminho. Quando Uzá tentou segurar a arca, Uzá foi morto. E ali a coisa ficou terrível, porque Davi se sentiu culpado por conta daquilo, né? Ele ficou chateado com Deus, por que estava levando a arca de Deus e por que tinha que acontecer aquilo, por que um homem que tinha se oferecido com tanta vontade, todo um povo cheio de alegria, conduzindo a arca, por que houve uma morte? E Davi resolveu chegar aqui nesse lugar onde residia Obed-edom e deixou a arca na casa de Obed-edom. Bom, nós temos que levar em consideração aqui mais alguns detalhes, né? Os homens, sem as devidas condições que carregavam a arca, ela havia ficado na casa de Abinadab e, pelo visto, além de ela nunca ter sido consultada durante o governo de Saul, por ela ter ficado na casa de Abinadab, eles também não deram muita importância para a arca, não. É a arca do Senhor, mas deixa ela guardada aí. De tal maneira que não há em todos os textos que se referem à arca, tanto em 2 Samuel como aqui nos capítulos 13 e 15 de 1 Crônicas, não há nenhum tipo de referência a respeito do que aconteceu na casa de Abinadab enquanto a arca estava lá. O que deixa bem claro que eles não levaram muito em consideração isso. Uma das conotações de que eles não levaram em consideração a importância da arca é que quando a arca vai ser conduzida, ela vai em cima de um carroção puxada por bois, e quando ela vai cair, Uzá corre e pá, segura a arca e acaba morrendo. A coisa ficou triste, a arca teve que parar por essa localidade, ficou aqui na casa de Obed-edom. Lá vai Davi embora para Jerusalém e fica lá, né, preocupado. Ele foi culpado da morte de Uzá, o que aconteceu, por que Deus não levou aquilo em consideração. 3 meses depois, chega alguém dizendo: Davi, a arca está na casa de Obed-edom e Obed-edom tem prosperado fantasticamente. Olha, Obed-edom tem sido muito abençoado em apenas 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom. Davi começa a fazer outra convocação, convoca todo mundo e vai olhar as escrituras e vai descobrir que eles haviam conduzido a arca de maneira errada. Ele vai descobrir que eles não consultaram as escrituras para saber como conduzir essa arca. E aí ele vai vir atrás de Obed-edom, atrás da casa de Obed-edom, para conduzir essa arca de novo. Mas até aí eu quero ressaltar um segundo ponto aqui com vocês, para nós meditarmos sobre ele. É que Obed-edom era um levita. A Bíblia diz aqui em 1 Crônicas, no capítulo 15, que Obed-edom era um levita tocador de harpa. Olha, Davi não ia deixar essa arca na casa de qualquer pessoa. Então ele vai deixar na casa de Obed-edom. Obed-edom então sabia da importância de ter a arca de Deus dentro de casa. Tentem imaginar só, Obed-edom tendo Deus na sua frente, através da arca, 3 meses. Quanta coisa Obed-edom pôde levar à presença de Deus, consultar a Deus, como ele deve ter tratado Deus com carinho através daquela arca. E por conta disso, a notícia se espalhou. Olha, Obed-edom, em apenas 3 meses que a arca ficou na casa dele, ele prosperou sobremaneira, ao ponto de Davi se sentir tocado, de se levantar de novo, e nós temos que buscar a arca, temos que buscar a arca. Ele viu como a arca é importante, né? E Davi queria essa arca perto dele. Então, nós vimos o primeiro ponto aqui, que foi a situação de Abinadab, que não deu
não tinha noção da importância dessa arca na casa dele, e por isso mesmo nada aconteceu com ele, aconteceu com o filho que acabou morrendo no caminho. Vimos que Obed-edom, ao receber essa arca, ele deu tanto valor, porque era um levita ligado na palavra de Deus. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que Davi, ao ouvir que Obed-edom estava sendo muito bem sucedido, ele vai consultar a palavra, vai de novo convocar todos os levitas e os sacerdotes e vai dizer a eles: eu quero que vocês jejuem e que vocês se santifiquem para conduzir a arca. Aí ele foi realmente se dar conta de qual era a condição para que a arca fosse conduzida por eles. A palavra, quando nos mostra que Davi volta com todos os sacerdotes, com todos os levitas, né? Aí Davi, depois de ter consultado a palavra, convocar os sacerdotes levitas e chamado a atenção de todos eles para se santificarem, eles trazem também os cordeiros para serem imolados, e quando eles começam a sair com a arca, eu imagino que eles aqui devam ter feito um momento de adoração ao Senhor, fizeram alguns sacrifícios, e aí começam a conduzir a arca debaixo de muita celebração, e Davi agora, por estar muito seguro de que verdadeiramente estão fazendo a coisa certa e de que Deus está com eles, saiu daqui até Jerusalém, dançando à frente dessa arca. Bom, vocês que até hoje nunca chegaram até aqui em Jerusalém, e até os que já vieram, mas não sabem mais ou menos a distância daqui até Jerusalém, olha, por estrada a gente já leva um bom tempo. Tenta imaginar caminhando através desses caminhos aqui, como nós estamos vendo ali, a rota de Emaús, né? Sendo conduzido por aqui até chegar a Jerusalém. Quanto tempo eles levaram para isso? E Davi foi daqui até lá dançando à frente desse povo de tanta alegria, pois ele sabia o significado de conduzir Deus, de Deus andar no meio deles, e ele sabia o significado de ter Deus ao seu lado. Olha, eu fico meditando como seria Davi nos dias de Jesus Cristo. E quando Jesus dissesse para ele assim, como disse para os seus 12, daqui para frente eu vou subir ao Pai, mas eu e o Pai viremos e vamos morar em vocês. Nós não vamos andar ao lado de vocês, nós vamos morar em vocês. Nós não vamos andar perto para vocês terem que estar invocando todo o tempo. Nós não vamos andar um pouco longe, não. Hoje nós temos a bênção de termos Deus em nós. Davi, só com o fato de saber que Deus estava ao seu lado por causa de uma arca, para ele era tudo. E ele fez esse caminho todinho aqui na direção de Jerusalém. A cada X caminhada ele parava e fazia sacrifícios ao Senhor. Debaixo dessa palavra eu quero meditar com você qual vem sendo o seu relacionamento com Deus como seu santuário. Presta bem atenção. Por causa de uma arca, que era a presença de Deus no meio do povo, hoje, nós que somos santuários do Deus vivo, eu em particular, já conversei com os levitas que me assessoram no culto do Shabat, para que não cantem cânticos que invoquem a presença de Deus. Deus está em nós. Deus já está naquele lugar porque Ele habita em nós. O que nós temos que fazer? Começar adorando a Deus, começar colocando tudo o que queremos fazer em termos de culto ao nosso Deus, sabendo que Ele já está presente em nós, Ele habita em nós. Por conta disso foi que Jesus disse, olha, daqui para frente, quando tu quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto em secreto, ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te ouve te recompensará. Por quê? Porque Ele habita em você, você tem que crer nisso. Então, para onde você for,
você sabe que Deus está em você. Segundo ponto que eu quero meditar com você. Como é que você vem se portando como responsável por esse santuário que é o seu corpo? Precisamos tomar exemplo com Obed-edom, que deu uma grande importância, e com Davi, que estava querendo levar a arca para estar com ele, lá pertinho dele. E não tomarmos exemplo com Abinadab, que passou anos com essa arca lá dentro da casa dele, sem nada acontecer. E quando Davi precisou levar a arca, que mal saiu da casa dele, o filho foi morto porque foi se agarrar com a arca, sem nem saber de que maneira ele precisava chegar à presença de Deus. Para pensar nisso. Quanta gente hoje, para chegar na presença de Deus, acha que pode chamar Deus, acha que pode invocar Deus, acha que pode chegar na presença de Deus de qualquer jeito, estando de qualquer maneira. Meu irmão, a coisa não é assim não. E depois nós acabamos culpando Deus pelo que acontece conosco, porque não se conhece a palavra, porque não se estuda a palavra, porque não se instrui na palavra, e assim tenta chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Ninguém chega na presença do seu prefeito, do seu governador, nem do seu presidente de qualquer jeito. Então, leia a palavra, instrua-se na palavra, vá para a palavra descobrir como é que você tem que chegar na presença do seu Senhor. Algum tempo atrás eu tive um problema sério de um derrame nesse olho esquerdo. E comecei a consultar a Deus, consultar a Deus, consultar a Deus. Comecei a orar, 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 até Ele me dizer: vá para a palavra e veja como você deve entrar na minha presença. Olha, eu fui jejuar e orar, fui pedir a Deus, até Ele me dizer: você precisa saber como entrar diante do meu tribunal. E Deus disse para mim: essa situação que está acontecendo com você não se resolve com uma simples oração. E eu tive que aprender, buscar a Deus. Aí fui perguntar do Espírito Santo: como eu devo fazer para entrar diante do seu tribunal? E ele me ensinou tudo. Hoje eu quero deixar essa palavra para você. Aprenda. Aprenda como entrar diante do tribunal espiritual de Deus, ou aprenda como entrar diante da presença de Deus. E o Espírito Santo me instruiu como entrar diante do seu tribunal espiritual divino. Por conta disso, Deus me abençoou, eu alcancei a cura no meu olho, e Ele mandou eu escrever o livro para ajudar todas as pessoas que precisassem entender por quê, como se apresentar diante de Deus e colher verdadeiramente o que Deus tem para nós. Eu hoje quero te abençoar aqui de Jerusalém, que o Senhor seja contigo quando você ouvir essa palavra, o Senhor te abençoe de uma maneira assim fantástica, o Espírito Santo te encha da presença dEle, e você seja iluminado sobremaneira pela dimensão de luz do reino de Deus que já está em você. Amém? Deus te abençoe, graça e paz.